CSC, Centro de Serviços Compartilhados. Isso, mas é uma visão geral, não é que a gente vai mais na discutir cost sharing gestão. propriamente, Porque vai ser um tem pouco mais a parte um requerimento técnica do muito forte funcionamento dentro do da, CSC. É isso que é a ideia da TEWA, palestra? perguntando quais são as métricas, quais são os tipos de KPIs que são estabelecidos para a área de tax. Ela vai trazer essa visão, já que ela tem aí uma vivência muito grande em CSC. Então, ela vai trazer boas práticas, controles, etc. Tudo que ela tem vivenciado nas últimas empresas e muito forte agora na Accor. Então, eu achei pertinente ela abordar isso. Ela já fez, inclusive, algumas apresentações em algumas empresas e o pessoal gostou bastante. Então, eu trouxe uma palestra voltada bem para a gestão mesmo do dia a dia. Tá bom. Uhum. Maravilha. Agora ela não vai falar de, ela não vai falar de cost sharing especificamente. Então, foi bom ter tido mesmo de ontem para cobrir o assunto. Isso, e de qualquer forma o Erlan, ele vai retornar com esse assunto. Ele teve um problema ontem no voo dele, e aí vai ficar para minha volta, né? Quando eu voltar de viagem, a gente vê um dia aí certinho e voltamos a falar do assunto, até porque até lá a gente também já deu uma mastigada legal. E fora a abordagem que vocês fizeram ontem, juntamente com a Thaís, né? E você também trouxe pontos valiosíssimos. Já dá para ter um bom insight do que pode ser feito aí e do que a solução de consulta mudou daqui para frente, né? Maravilha, maravilha, é isso aí. Deixa eu ver se o Dr. Gimir conseguiu entrar. Então, Alexandro. Só um minutinho só, se o Dr. Gimir conseguiu entrar. Não, ele não conseguiu ainda, só um minutinho. Podem conversar entre si enquanto eu tento comunicação com ele aqui, tá? Vou pegar também. Bom dia, Dr. Gimir, consegue falar? Luiz Alexandre também está bom? Dr. Luiz Alexandre? Só um minutinho que eles devem estar tentando conectar o microfone. Lembrando que para falar tem que deixar o microfone amarelinho do lado esquerdo do seu computador. Dr. Gimir, bom dia. Dr. Gimir, consegue falar? Ou, está me ouvindo? Ah, agora sim. Ah, perfeito. Eu estava tentando aqui, mas não tinha conseguido. Bom dia a todos. Normalmente a ferramenta ela dá porque para quem não está acostumado a usar no dia a dia, ela acaba dando essas pegadinhas aí. Estou esperando o Matheus também entrar, Dr. Matheus e Dr. Luiz Alexandre. Não sei se ele já entrou também. De qualquer forma, Ok, agora. De qualquer forma, o que eu vou fazer agora, eu vou fechar o microfone de todo mundo e vou só abrir do Dr. Gimir e do Matheus, assim que eles entrarem, também do Dr. Alexandre. E aí, na medida que surgirem novas perguntas, durante o correr aqui da apresentação ou da discussão, é só pedir para eu liberar o microfone e eu libero um a um, porque normalmente ocorre muito ruído durante as apresentações, tá bom? Então, vou fechar o microfone de todo mundo agora.
Bom dia, doutor Edmir. Bom dia. Deixa eu ver se o Matheus está aqui. Também não. Alexandre. Luiz Alexandre já está aqui também. Estou liberando o microfone dele. Matheus ainda não entrou. Bom dia. Agradecer mais uma vez aí a presença de todos para mais um Tex Call do TELA. Hoje o assunto, novamente, é o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E muito prontamente, nossos colegas, Dr. Edmir Doniak, sócio da Advocacia Londardelli, se prontificou a fazer também uma apresentação e debater sobre o assunto. Também o Dr. Matheus Bueno, da Bueno e Castro Advogados, vai participar dessa discussão. E também o Dr. Luiz Alexandre Barbosa, sócio na LBMF Advogados e Negócios. Obrigado pela disponibilidade de fazer esse call. Ontem fizemos um call sobre cost sharing e logo em seguida encaixamos outro aí de ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, porque é um assunto que, se eu não me engano, deu quase 100 e-mails de ida e volta discutindo dentro do grupo, então é um assunto bem pertinente para que voltamos a discutir, até pelas nuances de cada decisão que as companhias têm que tomar no reconhecimento desse crédito, né? Ontem falamos de cost sharing e hoje vamos falar do ICMS. Esse curto prazo entre dois calls é devido à minha agenda apertada para as próximas semanas e para não perder aí a dinâmica, decidi fazer um call na sequência do outro. Tudo bem? E aí, para dar uma pequena introdução, nós estamos falando esses dias aí justamente de todas as nuances no que se refere ao reconhecimento do indébito tributário gerado pela inclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, que dispensa aí qualquer apresentação, qualquer detalhe, porque isso já vem sendo bem discutido, né? O que a gente vem discutindo nos últimos dias, tendo em posse aí uma decisão já transitada e julgada, quais são os próximos passos no que se refere ao reconhecimento dessa receita, né, para fins contábeis, qual deveria ser o momento da tributação para imposto de renda, se é no momento do lançamento contábil, se é na decisão transitada de julgado, se é na homologação, ou se é simplesmente no momento em que se realizam as compensações. Outro ponto bem levantado nas discussões é a própria tributação do PIS e COFINS sobre os juros. Se essa tributação deve ocorrer, primeiramente, quando se considera Selic, se somente sobre a parcela que se refere a juros, e aí, excluindo aí o que seria a correção monetária, que se caracterizaria como indenização, né? E outro ponto também que se discute muito dentro do PIS e COFINS é se a tributação deveria seguir a tributação do período em que ela foi levantada. Por exemplo, houve um período em que a receita financeira era 0%, né, de 2004 até 2015, e voltou a ser tributada em 2015. Então, quem tem créditos que fazem referência a esse período, se deveria seguir a tributação nesse instante, ou se só deveria ser tributado, ou deveria ser tributado agora pelo fato de o reconhecimento dessa receita financeira está sendo feito agora. Bom, são várias nuances. Eu vou deixar o Dr. Edmir seguir aqui com a apresentação que ele compartilhou. Eu vou passando a apresentação, e aí fica aberto ao debate. Quem quiser falar, quiser fazer alguma ponderação, eu abro o microfone na sequência. Bom dia, Dr. Bom dia a todos. Então, uma satisfação, uma honra de novo estar aqui, tá? Vamos um conjunto aqui de pessoas tratar deste tema, né? Discutimos mais este tema, eu, Matheus, o Luiz Alexandre e o próprio Rogério, tá? Então eu procurei daí fazer uma apresentaçãozinha só para guiar a discussão, tá? Mas a apresentação é conjunta e, na verdade, conjunta de todos. Todos nós aí, todas as empresas, escritórios têm enfrentado este tema. Então, o objetivo aqui é simplesmente trocar ideias e essa apresentação é apenas para auxiliar a guiar, tá? Então, coloquei no primeiro ponto aí a dúvida, que é o que pretendemos aqui nos dedicar mais, é quando reconhecer a receita de indébito tributário, né, para fins tributários aí também, e que será objeto de compensação.
inicialmente parece que é possível identificar aí 4 possíveis momentos: quando do trânsito em julgado da decisão judicial, quando da habilitação do crédito na receita, ou quando da compensação, ou quando da homologação da compensação. Então, as transparências seguintes, daí os slides seguintes, eles vão colocando cada um destes pontos, cada um desses momentos, e apresentando aí argumentos, razões a favor e contra de considerá-los como um momento adequado. Então, feita essa breve introdução aí, daí eu pediria para o Luiz Alexandre, para o Matheus também fazendo suas considerações. Luiz, não sei se você quer começar daí a comentar esses diferentes momentos. Não, acho que você está indo bem. Acho que o que a gente pode fazer é só um paralelo para segregar aquelas ações declaratórias, né, e as ações de repetição de indébito. E aí colocar, sim, os dois momentos de reconhecimento e o entendimento fiscal versus esse precedente que, salvo engano, é da TIM, lá do Rio de Janeiro, que deu ensejo a esses mais de 100 e-mails que o Rogério comentou aí. Então, assim, trazendo em miúdos, você colocou muito bem, acho que são esses os momentos de discussão, e acho que, primeiro, vou fazer o seguinte: eu vou deixar a palavra com você, e aí, quando eu achar pertinente, eu levanto a mão e vou complementando. Acho que você está indo muito bem. Só fazendo aqui uma interrupção, para dizer que o Dr. Matheus Bueno também já está no call, e pode falar. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, então, o primeiro slide mais relevante, assim, ele trata da hipótese de considerar como receita para fins tributários o momento do trânsito em julgado da decisão judicial. E, como lhes falei, procuramos apontar aí pontos a favor, por que esse seria o momento correto, e pontos contra, por que este não seria o momento correto. Então, vamos passando cada um deles, e daí, por favor, todos aí fiquem absolutamente à vontade para acrescentar suas observações, que é isso que eu acho que enriquece o debate. Não é nenhum tema desconhecido, todos estamos bem enfronhados nele, então acredito que todos têm considerações relevantes a serem feitas. Bom, quando do momento do trânsito em julgado da decisão judicial, seria este o momento para considerar relevante para fins de apuração tributária? A favor disso, dir-se-á que o direito de crédito já está configurado. Ora, se já está configurado, se eu já tenho o direito a recebimento de um determinado recurso, então pode-se falar, eu tenho disponibilidade jurídica. Posso não ter disponibilidade econômica ou financeira, não tenho ainda o dinheiro efetivamente no bolso, mas eu já tenho o direito. E assim haveria disponibilidade jurídica, e pelo regime de competência eu deveria reconhecer isto e, portanto, ser tributado, caso eu adote, como é a regra, em empresas de lucro real, caso se adote o regime de competência. Portanto, aponto a favor, eu tenho que reconhecer no momento do trânsito e julgado, porque nesse momento eu já tenho disponibilidade jurídica e devo reconhecê-lo de acordo com o regime de competência. Mas e por que se argumenta que não deveria ser feito isso? Porque o valor, no caso, na hipótese, ainda está indefinido. Na maior parte das ações judiciais relacionadas à questão aí de exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, eu ainda não tenho o valor da própria sentença judicial. As empresas ingressaram com a ação para ver reconhecido o seu direito, mas não chegaram a calcular efetivamente este montante. Ora, se eu não tenho valor, como que eu vou reconhecer isto? Eu reconheço, seja na contabilidade, seja para fins tributários, um determinado direito que tem um valor. Eu não reconheço um direito que não tem valor. Sem ter valor, eu não tenho ainda o que ser reconhecido. A doutrina até neste sentido.
tá? O que é tributado, o que é reconhecido, não é apenas um direito, mas é a significação econômica daquele direito. Se eu não sei quanto vale aquele direito, eu não tenho ainda o que reconhecer. Tá? Então, este é o primeiro ponto contra se reconhecer no momento do trânsito em julgado da decisão judicial, se essa decisão judicial não reconhece o valor. E não só isso, nos termos do ato declaratório da Receita Federal de 2003, número 25, o direito é reconhecido no trânsito em julgado, diz esse ato declaratório claramente. O direito é reconhecido no trânsito em julgado apenas quando a sentença já define o valor a ser restituído. Se ela não define o valor a ser restituído, diz o ato declaratório, não é neste momento que deve ser reconhecido o direito. Então, estas primeiras considerações sobre este momento aí do trânsito em julgado da decisão judicial. Daí, realmente, deixaria em aberto aí para se alguém quiser fazer alguma consideração, entre os quais o Luiz e Matheus, mas não só eles, todos, para daí passarmos para um momento seguinte aí, que seria quando da habilitação. Primeiro, acho que você abordou muito bem, de fato esse entendimento da Receita por esse ato declaratório de 2003, o 25, ele é muito claro, deixando que o trânsito em julgado é quando da execução da sentença, né? Vamos lembrar que a gente tinha aí, principalmente pelo antigo CPC, o processo de conhecimento e o processo de execução, né? Bastante clara. Hoje em dia, existe até a discussão que, mesmo em mandado de segurança, você poderia fazer a liquidação da sentença, né? Existe aí uma nova tendência, inclusive nos tribunais superiores, de se fazer a liquidação no âmbito de um mandado de segurança, mas ainda, mesmo entre os processualistas mais modernos, é algo que se questiona muito. Então, a interpretação que a Receita tem aqui, claramente, é que o trânsito em julgado que ele se refere é quando se tem a liquidez e certeza do valor a ser executado. Ou seja, quando o contribuinte já sabe exatamente o valor contra o qual se teria a repetição de indébito ou valor a compensar. Por isso, do trânsito em julgado desse processo de execução. Não o trânsito em julgado da ação declaratória ou mandamental, que é simplesmente de conhecimento. Então, é isso que a gente tem que separar aqui, deixar muito claro quando a gente está falando de uma ação, de um mandado de segurança, que a gente está falando de 99% das ações tributárias, versus as ações ordinárias, que a gente culmina também com uma ação de execução, em que você tem uma definição líquida, uma definição já por perito judicial do valor de repetição de indébito. Neste caso, quando eu tenho um valor líquido e certo, quando eu tenho quantum, aí sim eu tenho o trânsito de julgado deste valor já definido pelo judiciário, aí não há mais que se falar em postergação do reconhecimento de receita. Eu já tenho tanto o quantum quanto a disponibilidade jurídica, econômica e jurídica. Portanto, seria, sim, neste momento, o fato gerador de imposto de renda, mas não em relação a 99% das ações tributárias. A gente está falando de mandado de segurança. Nas ações mandamentais, você tem simplesmente um afastamento do ato coator, que normalmente é a ausência da obrigação tributária em relação no caso, né, a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS da COFINS, né, ou aquele que não tem destacado a ausência do ICMS omisso, né, sem uma definição da exclusão da base de cálculo do PIS da COFINS, isso transita em julgado. Qual é o valor? E no caso ainda envolvendo a exclusão do ICMS, você tem, pelo menos até a decisão dos embargos do Supremo, que em princípio vai ser julgado em 5 de dezembro, você tem um dificultador ainda maior para os contribuintes. Qual é o valor envolvido? É o ICMS destacado ou é o ICMS recolhido? A gente tem aqui um grande contribuinte cliente do escritório que 95% deles do ICMS deles é beneficiado e ele tem crédito acumulado. E praticamente, se for o valor do ICMS recolhido, ele não vai ter benefício algum. Se for o ICMS destacado, o valor vai ser significativo. Então, exportador, a mesma coisa.
Então, neste caso, desse contribuinte, desse cliente do escritório, por exemplo, a gente tem uma nítida situação em que eu não tenho uma definição, mesmo com o trânsito julgado do mandado de segurança, do quantum. Eu não sei exatamente qual é o valor. E aí, acho que a gente vai para o slide seguinte, né, Gimedo? Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, daí indo para o slide seguinte, e para daí um possível novo momento, é quando da habilitação do crédito na Receita. Neste momento daí, eu já tenho algo mais. Eu não tenho apenas o direito de crédito já configurado, mas eu tenho já também uma identificação do valor. Identificação do valor é essa feita pelo contribuinte, mas não há mais, digamos assim, uma completa ignorância quanto ao valor daquele direito. Não, o contribuinte já apurou aquele valor. E daí, portanto, pode-se falar, haja, portanto, liquidez. O valor já está daí identificado. Isto os pontos a favor de se considerar que a habilitação do crédito seria o momento correto para reconhecer, do ponto de vista tributário, este crédito. E contra, por que não seria este o momento adequado? Contra, pode-se afirmar que, embora o valor já esteja identificado pelo contribuinte, ele ainda está indefinido. Por quê? Porque falta a concordância da administração fiscal, falta a concordância do outro elo da relação jurídica. No caso dessa relação aí de indébito tributário, eu tenho duas partes, eu tenho o contribuinte e tenho a administração fiscal. Será que para reconhecer um crédito bastaria apenas um dos elos dizer qual é o valor que ele acredita do seu direito? Ou tem que haver uma concordância quanto a esse valor das duas partes? Se entende que é necessário um reconhecimento do valor por ambas as partes, o momento da habilitação não seria o momento adequado. Este é um argumento. Outro argumento, pode-se fazer aí uma aplicação analógica novamente, do ato declaratório da Receita número 25 de 2003. Este ato declaratório ele não está tratando da hipótese de um indébito tributário que vai ser objeto de compensação. Ele está tratando da hipótese de um indébito que o contribuinte vai executar a administração, o poder público, para receber daí este montante via um precatório. E o que diz daí esse ato declaratório? Quando o contribuinte entra com a ação de execução, já tendo identificado o valor, é neste momento que ele deve reconhecer este crédito de indébito tributário e tributá-lo, daí, portanto, levá-lo à tributação. O ato declaratório da Receita diz que não, também não é neste momento. Ele diz que não basta ter entrado com a execução para receber aquele crédito. É necessário o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, é necessário que ou o juiz defina daí qual é o valor, ou então que o poder público deixe de apresentar recursos, deixe de apresentar contestação, que significa que o poder público concorda com aquele valor. Ora, se assim é para o ato declaratório da Receita, quando se trata de executar aquele valor para obter o recebimento via precatório, por que deveria ser diferente quando o contribuinte pretende receber aquele indébito tributário via compensação? A Receita Federal mesmo, em outros momentos, ela já afirmou que obter o recurso via precatório ou obter a restituição via compensação são apenas dois modos de executar um crédito que o contribuinte detém. Portanto, não deveria haver um tratamento diferenciado. Se a Receita manifestou-se dizendo que quando dá execução, buscando-se um precatório, não basta o contribuinte apresentar o valor no início da ação, tem que haver o trânsito em julgado ou a aquiescência da outra parte, assim também, dir-se-á, deve ser quando se faz a compensação.
É ponto importante que mencionou, doutor Gilmir. Poder fazer uma pergunta? Falando em habilitação, o que a gente tem ouvido aí, na maioria dos casos, é que o contribuinte tem optado em fazer a habilitação pelo ICMS destacado e deixar essa discussão de ICMS recolhido para o momento da compensação. Não sei se você tem aí um ponto sobre essas discussões. Desculpe, Rogério, eu não entendi muito bem, poderia repetir? Eu estava comentando que, de acordo com o que a gente vem ouvindo no mercado de outras empresas, a maioria das empresas tem optado por fazer a habilitação do crédito pelo valor full, que é o destacado na nota fiscal, e deixando para um segundo momento a discussão do ICMS recolhido, né, de acordo aí com a solução de consulta COSCIT 13, né? Não sei qual que é a tua posição referente a esse valor que a gente será reconhecido no momento da habilitação. Não falando em contabilização, somente da habilitação perante a Receita Federal. Perfeito. Me parece que o reconhecimento contábil e o reconhecimento para fins tributários, embora possa se pensar que eles seriam a mesma coisa, que não deveria haver incompatibilidade entre ambos, ou seja, se eu reconheço contabilmente, eu devo reconhecê-lo também do ponto de vista tributário, me parece que não é algo assim tão automático. O reconhecimento para fins tributários, ele requer daí alguns elementos, em variadas situações, não em todas, mas em algumas situações ele requer, é mais rigoroso do que o reconhecimento para fins contábeis. Assim, se contabilmente a contabilidade da empresa, a auditoria, determina que, por exemplo, neste momento de habilitação do crédito já deve ser reconhecido para fins contábeis, se entende que não deve ser para fins tributários, eu acho que daí seria conveniente agir tal qual o precedente lá da TIM e ir ao judiciário. Caso contrário, a administração realmente, eu acho que entenderá nessa situação que, se foi reconhecido para fins contábeis, deve ser também para fins tributários. Agora, os argumentos daí para dizer que no momento da habilitação do crédito não é o momento para se tributar isso, persistem válidos, seja em relação ao ICMS pago, recolhido, seja o ICMS destacado na nota. A questão não é tanto a divergência que existe entre o entendimento do contribuinte, eventual divergência entre o entendimento do contribuinte e o entendimento da administração. Simplesmente porque, seja um, seja outro, há apenas o cálculo da parte do contribuinte, ainda sem concordância da administração. E porque a Receita Federal já manifestou-se, embora numa situação tanto um quanto diferente, mas ela manifestou-se desta maneira neste ato declaratório de 2003. Portanto, persistem aí razões, argumentos para, mesmo em relação ao ICMS pago, que o reconhecimento não seja feito no momento da habilitação do crédito. Luiz, Matheus, por favor, façam seus comentários também aí. Então, Gilmir, acho que eu já tinha me manifestado nos e-mails, né? Conservadoramente aqui, a nossa orientação é para que, no momento da habilitação do crédito, seja feito o reconhecimento dessa receita, porque, no nosso entendimento, a habilitação por si, ela é uma escolha do contribuinte, e na escolha do contribuinte de se realizar uma autoapuração do seu crédito tributário de acordo com a sentença. Se o contribuinte, por algum motivo, entende que a sentença transitada em julgado, a decisão transitada em julgado, não foi claramente suficiente para que ele pudesse fazer a apuração do seu indébito, do seu valor a compensar, ele tem ainda a opção da repetição de indébito. Eu sei que ninguém faz essa opção, porque ainda tem um segundo judiciário aí pela frente por alguns anos. Então, na prática, o que a gente vê no mercado é que as pessoas optam pela habilitação do crédito.
Mas vamos lembrar que é uma opção do contribuinte a habilitação do crédito, ou seja, é uma opção do contribuinte utilizar-se da compensação tributária exatamente para fugir da repressão do indébito. Um outro ponto é que, para o momento do reconhecimento do crédito na habilitação do crédito, é que também poderia o contribuinte, ao invés de se ajuizar um mandado de segurança, que todos sabem que não tem sucumbência, poderia lá atrás ter ajuizado uma ação ordinária que, por sua consequência, né, ato conseguinte, já teria a definição do quanto ali no trânsito julgado em ato imediatamente subsequente à definição do mérito, evitando-se, assim, duas ações, uma de conhecimento e outra de execução, né? Então, o que você tem para, sinceramente, mesmo como advogado de contribuinte, eu vejo muito fraco o argumento para se postergar ao momento da homologação futura da habilitação do crédito, lá na frente, no momento posterior da homologação do crédito. Um argumento razoável, e aí um momento razoável, e confesso a você que eu teria que me aprofundar melhor, mas me parece bastante razoável, principalmente tendo em vista uma decisão recente, tem uma COSIT recente da Receita, quanto à limitação do crédito por 5 anos na compensação tributária. Aí, por causa dessa interpretação da Receita, me parece bem razoável que, eventualmente, no momento do reconhecimento da Receita, seja na compensação tributária, porque ali se extingue a obrigação tributária versus o crédito que foi habilitado previamente. Então, talvez seja um argumento no momento da efetiva compensação, no processamento da PERDICOMP, né? Porque, eventualmente, você habilita o crédito, porque você não quer perder aquele direito, mas você, eventualmente, não tem débito a compensar. Então, neste caso, eu acho razoável, até usando como referência aqui uma solução de consulta que uma colega nossa, a Fernanda do Piero Neto, comentou de 2003, apesar de falar de uma repetição de indébito, ela usa esse precedente, uma solução de consulta antiga, mas, enfim, como, de uma forma análoga, uma interpretação razoável, o momento da efetiva compensação, talvez algo defensável para ser este o momento do reconhecimento da Receita. Mas reitero, conservadoramente, a nossa orientação aqui é para que seja realizado o reconhecimento no momento da habilitação do crédito. O que, para mim, e aí eu vou aproveitar o gancho para já comentar um pouquinho da decisão do Rio. Não sei se todo mundo teve acesso a um resumo, um e-mail resumo que eu fiz sobre a decisão da TIM. Se não, eu reenvio aqui, eu peço para o Rogério reenviar para todos que estão aqui no debate. Mas eu acabei pegando a íntegra dos autos, enfim, é público, né? E fiz uma análise, um sumário bastante didático, e fica claro o pedido da TIM foi para que o reconhecimento fosse da compensação e não da homologação da compensação, e a sentença, na verdade, a decisão que foi objeto aí da matéria do valor econômico, ela foi ultra petita, ou enfim, extra petita, porque ela fala, ela dá, ela concede a segurança para que a Receita fosse no momento final, quando da homologação da PERDICOMP, o que pode, às vezes, demorar até 5 anos. Né? Às vezes você tem uma homologação tácita da PERDICOMP, né? O grande problema desta interpretação é o seguinte: ignoremos a habilitação do crédito, porque a habilitação do crédito nada mais vamos fazer um paralelo entre a habilitação do crédito e um DARF pago a maior. No final, é um indébito, tanto um quanto o outro é um indébito tributário. A origem é que um foi de um DARF pago a maior e do outro de uma sentença transitada em julgado. Mas os dois têm a natureza jurídica de um indébito tributário. E o que eu faço? Eu compenso, eu tenho uma opção de compensar isso via PERDICOMP.
na habilitação, na sentença, naquilo que foi transitado e julgado, eu tenho que ter um código, né, que vem via habilitação do crédito. No DARF, pago a maior, eu não preciso, mas o procedimento é o mesmo. Eu vou na Perdicomp e vou lá, falo, olha, está aqui a minha origem do meu indébito tributário, aqui o valor que eu recolhi é maior, está aqui a minha decisão transitada em julgado, e eu vou compensar com meus débitos XYZ. Esta Perdicomp, ela vai ser homologada em até 5 anos, tacitamente, ou ela vai ser objeto de um despacho decisório, eventualmente divergindo da origem do crédito, da apuração e tal. Agora, vamos lá, fazendo um parênteses, se essa interpretação que foi dada nessa decisão ultra petita lá do Rio de Janeiro for mantida, significa, então, que toda e qualquer compensação tributária, mesmo reduzindo o meu valor a pagar dos tributos federais via Perdicomp, significa que isso não vai ser... não vai virar receita? Eu estou reduzindo o meu imposto a pagar ali, isso não é receita, não é resultado? É muito estranho para mim. Para mim, eu acho que é um... Vai ter esse efeito mesmo, né? Você vai ter um efeito de caixa agora, no momento, porque você vai evitar de recolher algum tributo, porque você está compensando, mas enquanto você não tiver a homologação, né, dessa compensação, você não reconhece como receita, porque é uma incerteza no tratamento dessa compensação. Interessante. Então, mas isso em qualquer compensação tributária, você sempre vai ter essa incerteza. O que acontece nas demais é que você, no momento que já faz a compensação, automaticamente já reconhece. Na verdade, em outros casos, já reconhece até o crédito, né? É que como a gente está falando de um crédito tão controverso quanto este do PIS e COFINS, é que realmente está levantando essa dúvida em que momento reconhecer, porque o impacto de imposto de renda e PIS e COFINS, né, que a gente fala dos juros também, ele é muito significante. Por isso que gerou toda essa discussão, né? Não, eu concordo com você, Rogério, e o ponto é o seguinte, e aí, de novo, por que eu sou advogado de contribuinte, mas eu estou pensando aqui com cabeça de procurador, até para evitar que a gente seja surpreendido lá na frente. Mas se eu fosse procurador, a primeira coisa que eu faria numa sustentação oral é o contribuinte teria a opção de ir para a repressão do indébito. Se ele tinha incerteza, ele que esperasse o trânsito de julgado ele que esperasse os embargos do Supremo para habilitar o crédito. Bom ponto. Então, assim, tem o seu contraponto também. Essa insegurança também. E aí, o que pode acontecer? Você pode habilitar em parte o seu crédito e habilitar, fazer um pedido suplementar de habilitação do crédito, também é possível. Você pode entrar com mandado de segurança para pedir a habilitação do crédito parcial, tendo em vista a indefinição do Supremo. Enfim, existem caminhos alternativos para você postergar provisoriamente o reconhecimento dessa receita sobre a parcela, pelo menos essa parcela que está indefinida no Supremo. Espero que seja definida agora em dezembro. Mas o problema é que a gente não pode ignorar, não pode colocar este problema pontual dessa indefinição do Supremo para todo o reflexo que isso traria no sistema tributário. Porque, senão, toda e qualquer compensação tributária que a gente tem, a habilitação do crédito nada mais é do que um indébito. E aí a gente vai postergar o reconhecimento de uma receita só para o final da homologação. Excelente ponto, Alexandre. Vamos ver se os demais têm alguma consideração também a fazer. O tempo é curto, a gente tem mais 20 minutos e tem mais 4, se não me engano, mais 4 slides para serem repassados. Então, vamos dar oportunidade para os demais também fazer algum comentário sobre esse ponto, para que a gente consiga seguir e abordar os próximos pontos nos próximos 20 minutos. Sei que esse assunto aí normalmente vai ter mais um call aí mais para frente. Rogério, é Matheus aqui. Matheus. Eu acho que para ser mais produtivo, eu estou concordando com o que o pessoal está falando, talvez eu preferiria até esperar acabar os próximos 2 slides para os meus comentários não invadir o que vai estar adiantado lá, o que vai estar lá já, entendeu? Mas eu estou de acordo com tudo agora e acho que a gente posso entrar um pouco depois de ver o terceiro e 4 cenários aí. Ok. Então, Rogério, Gimir novamente, eu comentaria rapidamente aqui os outros dois, para daí ter o cenário, acho que completo, e daí fica mais fácil para todos
fazerem observações. Então, o momento seguinte aí, possível para se entender como o adequado para reconhecer o crédito, a receita para fins de apuração tributária, seria quando da compensação. Quais os argumentos a favor para se entender dessa maneira? Os anteriores, tá? Porque eram momentos que já passaram, ou seja, o direito de crédito já está configurado, o valor já está identificado pelo contribuinte, mas aqui há elementos a mais. O ponto principal é que, quando da compensação, existe o fato jurídico. E jurídico eu coloco aqui porque determinado pelo ordenamento jurídico, pela lei. A lei determina que, quando da compensação, há a extinção do débito tributário, sob condição resolutória. Mas, neste momento, ele diz, aquele crédito que está sendo utilizado para compensação, ele já é utilizado. Ele já gera o efeito de extinguir um débito tributário do contribuinte, ainda que sob condição resolutória. Não só isso, para a Receita Federal, e aí fazendo referência a um parecer normativo de 2014, a compensação é uma forma de execução. A Receita Federal fala claramente isso. Tá? Eu posso executar e receber aquele crédito via um precatório, ou posso executar aquela decisão judicial via uma compensação. A compensação é uma forma de execução. E daí, voltando ao ato declaratório 25 de 2003, me parece que este momento, que é o quando da compensação, é aquele mais próximo ao que o ato declaratório 25 de 2003 elege, aponta como o momento para se reconhecer a receita. Então, a favor de considerar este momento, seriam estes, me parece que seriam estas as razões. E contra, por que se pode falar que não seria este momento? Porque ainda o valor está um tanto quanto indefinido, porque falta a concordância da administração. A administração ainda não se manifestou se concorda com esse valor ou não. Tá? E também pode-se utilizar o ato declaratório 25/2003 para falar que não basta a execução na qual o contribuinte já indica o valor. É necessário o trânsito em julgado, que daí realmente sacramenta que aquele é o valor efetivamente correto. O reconhecimento definitivo do crédito, com a consequente extinção do débito, de qualquer maneira, ainda pende de condição, ainda que resolutória. Tá? Ou seja, apenas quando da homologação tácita ou definitiva, ou uma decisão transitada em julgado, só neste momento é que haverá realmente, em definitivo, a extinção do débito e, portanto, a utilização do crédito. Daí, pode-se afirmar que não é o momento adequado para o reconhecimento do crédito para fins tributários, não é o momento da compensação, mas é o momento quando da homologação. Apenas neste momento há a definitiva utilização daquele crédito. Por fim, pode-se afirmar, o slide seguinte, que o momento correto seria quando da homologação da compensação. Por quê? Por conta de todos os momentos anteriores, mas também porque é neste momento em que o montante do crédito é reconhecido pelas duas partes de forma definitiva. Então, eu tenho este elemento para argumentar a favor de reconhecimento quando da homologação. E contra? Contra, pode-se afirmar que a utilização do crédito para compensar e extinguir o débito já ocorreu. Tá? Nos termos da legislação, nos termos do ordenamento jurídico. Eu já utilizei o crédito para compensar e extinguir um débito. Isso já ocorreu lá atrás. Como é que eu já extingui um débito lá atrás, no momento anterior, mas só vou considerar a receita daquele crédito em momento posterior? Há um descasamento aí em relação à compensação, quanto ao momento de extinção do débito e o momento de reconhecimento daquele crédito. E, além disso, não tanto, talvez um argumento que pode se considerar não tanto jurídico, mas é algo que não parece razoável, tá? Porque a homologação pode demorar muito para acontecer, pode demorar 5 anos com homologação tácita, e se não houver homologação tácita, pode ter um contencioso administrativo e judicial que se alongue durante 10, 15 anos. Ou seja, eu utilizaria um crédito para compensar e extinguir um débito, e apenas depois de uns 15 anos eu vou reconhecer aquele crédito. Não parece uma solução, um tratamento muito razoável. Então, contra o momento da homologação, seriam estas razões que me parece que poderiam ser utilizadas.
Assim, parece que temos aí o desenho completo e daí, eu acho que permite aí uma discussão melhor. Bacana. Aqui é o Juan falando, do Dias Canel. Não sei se todo mundo está me ouvindo. Sim. Conseguimos te ouvir perfeitamente. Deixa eu só fazer uns comentários aqui de ordem prática também, né? Eu acho que quando a gente discute esse caso, a gente tem que pensar que tem uma série de tipos de clientes com situações totalmente diferentes uma do outro. E que tipo de situação eu estou falando? Por exemplo, tem clientes nossos que eles têm saldo credor de ICMS, ou seja, não tem nada de ICMS a recolher. A decisão que eles conseguiram transitar em julgado foi antes da discussão de ser destacado ou ICMS a recolher. Até então, nunca tinha sido aventado essa discussão. Então, tem uma sentença transitada em julgado que simplesmente diz: exclua-se o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sem especificar se é o ICMS a recolher ou se é o ICMS destacado. Esse tipo de cliente que não tem nenhum ICMS a recolher, ele fica na seguinte posição: o que eu faço com isso? Então, ele segue, uma vez que ele tem o trânsito em julgado, ele segue uma nova IN da Receita Federal que diz: antes de compensar, você deve habilitar. Ou seja, na minha opinião, é uma obrigação a mais que a Receita colocou antes de permitir a compensação. Quer dizer, a Receita poderia ter feito qualquer outro tipo de pré-habilitação. Habilitação, pós-habilitação. A Receita poderia ter criado uma série de novos nomes e novas burocracias para impedir a utilização do crédito. Se ela o fala assim, eu acho que tem bastante argumento jurídico para dizer, primeiro, dependendo do cliente que você tiver, dependendo da situação que você tiver, você tem riscos diferentes em relação ao momento de tributar essa receita. Por exemplo, esse cliente que tem o ICMS e não tem ICMS a recolher, só saldo credor. Ele vai lá, habilita o crédito e a Receita Federal autoriza a habilitação total do crédito. Ou seja, isso já aconteceu em casos meus. É óbvio que a Receita não concorda com o cálculo que está sendo apresentado. A Receita não tem a menor ideia do que está sendo apresentado. Então, meu cliente jogou lá, sei lá, 100 milhões de reais. Habilitou 100 milhões de reais, porque na habilitação, o que você precisa? Contrato social, sentença transitada em julgado, o dispositivo da sentença, a sentença inteira, e com isso você habilita o crédito e uma planilha da empresa. Com a solução de consulta número 13 de 2018, eu tenho certeza que a opinião da Receita é de que o meu cliente, de acordo com a solução de consulta número 13 de 2018, ele não tem direito a qualquer exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, porque ele não tem ICMS a recolher e porque a sentença dele não disse que era ICMS destacado, deixou vago. Nesse caso, um caso também peculiar, a gente também não pode tratar todos os casos como idênticos. Então, nesse caso peculiar, a gente tributaria toda a habilitação. Então, no momento da habilitação, ele conseguiu uma habilitação de 100 milhões, que a gente sabe que a Receita Federal discorda completamente, porque ela já foi expressa no sentido de que na 13 de 2018 ele não pode. Eu vou pegar 100 milhões, reconhecer 100 milhões e vou tributar 34% de IRCS. Um ponto que me chamou muita atenção quando eu estava discutindo esse tema com outros advogados, com outras pessoas, e que aí me chamou muito a atenção, e por isso que eu acabei defendendo a tese de que é na compensação, e a homologação também tem seus méritos, mas eu faço uma colocação aqui anterior, quando eu ouvi advogados dizerem o seguinte, porque, lembrando, quando eu reconheço esse crédito PIS e COFINS, excluindo o ICMS ou a recolher ou destacado, eu tenho crédito que eu não posso compensar com estimativa, por conta da nova lei. Então, isso já me traz um empecilho, já não consigo utilizar isso para estimativa. Eu teria que esperar o lucro real anual, a parcela do lucro real anual, para compensar. Se é assim, se eu não tenho sequer a certeza de que a Receita Federal vai reconhecer o meu crédito, o STF ainda está julgando os embargos para esclarecer esse ponto. A minha sentença transitou em julgado sem especificar se é ICMS a recolher ou não. Eu tenho saldo credor de ICMS. Eu reconheço na habilitação
100 milhões e pago 34%. E eu ouvi advogados dizerem, isso me espantou um pouco, porque eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Pegue empréstimo no banco, paga, e depois você compensa quando você conseguir, não com estimativa, com anual. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, opa, gente, acho que o direito tributário, a gente tem muito conceito jurídico e muita tecnicidade, só que a gente não pode ser também de vago. Como eu vou pegar empréstimo para pagar 100 milhões, 34 milhões de imposto, só por conta de uma habilitação que é meramente formal, e nesse caso eu mostro para vocês que é meramente formal, a Receita Federal não viu nada, não vai ver nada, e certamente vai discordar. Como é que eu posso falar para o meu cliente, pague nesse momento, sendo que ele não teve nenhum benefício econômico? E aí, quando a gente vai para a compensação, a gente imagina o seguinte, a gente sempre fala de reconhecimento de receita para fins contábeis, né? Tem que ter a transferência do risco, etc. Nesse caso aqui da habilitação, mal comparando, a habilitação do crédito é meramente eu ter a mercadoria lá no meu estoque. E eu tenho compradores em vista, mas eu não fiz absolutamente nada. Nesse momento, eu não vou reconhecer a minha receita de venda. Eu sei que eu tenho crédito, eu sei que eu tenho tanto de estoque, eu consegui ver quantos compradores eu tenho à vista. Na minha vista, eu tenho tantos compradores que querem comprar meu estoque. Isso, para mim, é habilitação. No momento em que eu, contribuinte, assumo um risco de compensar, eu, naquele momento, para mim, e até porque a regra de compensação só admite que você compense algo que seja líquido e certo, essas são as regras da compensação, artigo 170, não sei, do CTN, já não lembro mais. As próprias regras de compensação diz que você tem que só compensar crédito líquido e certo. Então, nesse momento em que eu assumo o risco, falo, vamos tomar a decisão de usar esse crédito, que é ruim ou não, para compensar, é a partir desse momento que eu transfiro os riscos da operação, como se fazendo uma analogia aqui com uma operação de compra e venda. Excelente. Uma operação de compra e venda, no momento em que eu faço a venda, no momento em que eu transfiro a mercadoria e que eu transfiro os riscos do negócio, eu tenho que reconhecer a receita para fins fiscais, contábeis, etc. Excelente ponto. Para fins tributários, desculpa, alguém quer falar? Não, eu só queria ponderar, você está fazendo considerações super pertinentes, deixar a palavra para os demais também quiserem ponderar, porque a gente tem uma limitação aí de hora aí quanto ao call. Vou estender um pouquinho mais, mas não muito além das 10 horas. Não, imagina. Não, posso continuar ou alguém quer falar? Desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Estão me ouvindo? Isso, a Inês Damaso falando. Eu queria colocar 2 pontos também, se vocês Gente, estiverem me ouvindo. a minha pergunta para vocês é a seguinte, considerando aí a pontuação do Juan, eu poderia ou deveria segregar, quando eu tenho saldo devedor e eu tenho aí uma decisão em julgado onde não é definida qual é o ICMS que eu poderia utilizar, seria adequado eu segregar o meu crédito e dar tratativas diferentes, ou seja, trazer uma parcela onde já está dentro, já está em conformidade com a decisão da Receita Federal, que trata do saldo devedor, tratar de uma forma, e aquilo que refere-se à parte destacada, tratar de outra forma, eu poderia fazer isso? Eu acho que você tem, com o panorama de hoje, e considerando que você tem uma sentença que é genérica, eu acho que você tem todos os argumentos jurídicos para fazer essa distinção. O que eu faço para meus clientes dependendo de como foi dada a sentença, de quais foram os argumentos, e quais são os argumentos dos seus recursos, porque no recurso você pode ter batido muito na tecla de que era destacado, 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 e a decisão saiu genérica, mas, eu falei que era destacado, então presume-se que eles analisaram esse ponto. E aí eu quero garantir tudo, colocar inclusive destacado. Mas esse argumento, esse posicionamento que você falou, para mim é tranquilo, é conservador de fazer dois tipos de segregação. A Receita já reconheceu que ICMS é recolher, você pode excluir se você tiver ICMS a recolher, então esse é o posicionamento que está em linha com a Receita, é o mais conservador.
e o destacado é também conservador na opinião daqueles que entendem que o STF julgou e excluir CNS destacado. Oi, Inês, não sei se eu... e Juan, Matheus aqui, Oi. eu acho que eu tentando dizer o seguinte, talvez, Inês, você tem que ver como os slides do Dr. Gimir estão bem didáticos. Acho que a primeira pergunta é, que momento você quer reconhecer, ou se você vai optar? No trânsito, na aplicação, na compensação depois. E aí, a hora que você souber qual você vai optar, e acho que todos nós aqui, Juan, Gimir, todo mundo, todo mundo na linha de que nós vemos teses defensáveis, e a gente é mais simpático a alguns argumentos, mas todos sabemos que tem uma situação de risco aí, né? Os cenários aqui têm algum risco. Então, estou entendendo o seguinte, se você opta por fazer no trânsito, acho difícil você fazer essa segregação. A não ser que você assuma que, por exemplo, até que o leading case do dia 5 seja favorável, você também não teria esse crédito ainda, aí depois você reconheceria. Sim. Você resolveria o seu problema, Inês, se você fosse pela compensação, que daí você, a medida do uso, a ofereceria, né? Mas, tô entendendo, eu concordo com o Juan, mas acho que os slides do Gimir bem te responderiam essa dúvida aí. Eu não sei, Rogério. Então, Matheus. Tem umas perguntas. Deixa eu só pontuar aqui, Matheus, uma coisinha. É que a minha questão é exatamente essa. Se eu for pela homologação, eu entendo que uma vez homologado, independente do que eu coloquei ali, já tá definido. A questão é pela compensação, né? Então, se eu pretendo fazer pela compensação, a minha opinião aí talvez seria ser mais conservadora no sentido de reconhecer receita somente daquilo que está pacificado, né? E o restante, sei lá, fazer um diferimento, fazer uma provisão. Mas é porque na homologação, para mim, não existiria nenhuma dúvida, é mais uma questão no momento da compensação, onde ainda há discussão possível aí pela própria Receita Federal. Oi, Inês, deixa eu só fazer um complemento. A gente fez um estudo aqui, junto com o pessoal da FIPECAF, bastante interessante, exatamente pela falta de liquidez em algumas situações em que o valor é muito relevante, e de fato você tem argumentos contábeis para não reconhecer isso em balanço e, portanto, tem argumento jurídico para não tributar, porque você não reconhece isso em balanço, exatamente para você não ter a liquidez dessa receita. E aí, o ponto é que você, mesmo que você contabilmente não reconheça essa receita da parte líquida, da diferença entre o destacado e o efetivamente recolhido, sempre vai ter, como o Matheus comentou, e o Gimir também, um risco de você ser questionado em juízo. Então, assim, eu entendo toda a posição do Juan e eu concordo com toda a ressalva e com todo o argumento dele como advogado também, mas o ponto é, sinceramente, sem uma medida judicial preventiva, como fez a TIM, eu acho muito arriscado simplesmente se habilitar tudo, pedir a Perdicomp e ir compensando e não se reconhecer o resultado, seja no pedido do processamento da Perdicomp, seja na habilitação. Né? Acho que ficou meio que consolidado aqui que o entendimento majoritário é que no momento da homologação final, né, da Perdicomp, isso seria um pedido talvez um pouco desarrazoado, mas entre a habilitação e o processamento da Perdicomp é algo bem razoável, né? Mas, sinceramente, existe a possibilidade contábil de você não reconhecer esta receita, e aí você precisaria de um laudo, de uma Big Four, de um grande... exatamente. Uma fundação. Tem que estar suportado aí por uma Big Four, né? Não tem jeito. Exatamente. E aí que vai fazer a validação desses números, né? Se ela concorda ou não com esse diferimento de receita. Eu até sugiro que seja diferente, só para concluir, eu até sugiro que seja uma empresa diferente daquela que faria a sua auditoria, até para não ter conflito, né? Se for uma empresa auditada e tal. Mas eu não pararia pelo parecer contábil, eu ainda assim recomendaria uma ação judicial preventiva, um mandado de segurança, tal como aconteceu com a TIM lá no Rio de Janeiro. Mas eu, sinceramente, acredito que eu preferiria aguardar até 5 de dezembro e ter uma segurança. Se em 5 de dezembro o Supremo não decidir,
aí sim eu começo a pensar em meios alternativos judiciais ou administrativos. Excelente, doutor Juan. Eu vou deixar a Marcele colocar seus Não, não era o pontos. Juan, não. Era o Luiz. Não era o Juan, não, Rogério. Era o Luiz. Ah, desculpa, o Luiz. Desculpa. Não, tudo bem, é uma honra ser confundido com o Juan. Imagina. Aí, tá joia. Marcele, quer fazer suas considerações? Sim, bom dia. Eu queria só colocar, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver o acórdão do CAF, que a nossa colega Verônica disponibilizou no grupo, que ele tinha a discussão exatamente de quando é o fato gerador. Na verdade, a Receita estava querendo tributar o fato gerador do indébito. E eles concluíram que era no momento da compensação, porque, interpretando o artigo 43, o que seria a disponibilidade econômica jurídica, né? Então, o verbo disponibilidade é você poder empregar, aproveitar, utilizar. E nesse caso do ICMS e do PIS e da COFINS, acho que está mais do que claro para todo mundo que ninguém pode empregar nenhum valor. Eu acho que nem o destacado, nem o apurado. Eu fiquei surpresa, na semana passada, os recursos extraordinários da Fazenda não estão mais transitando em julgado. Inclusive, a Carmen Lúcia mudou o entendimento e está segurando todos, está determinando o sobrestamento até o julgamento dos embargos de declaração. E isso me preocupou porque o entendimento anterior teve a decisão na repercussão geral, todos os outros processos deveriam ser imediatamente julgados. E agora a gente já tem várias decisões monocráticas sobrestando os recursos extraordinários. Então, não sabemos nem o que vai acontecer. Agora, trazendo mais incerteza ainda a esse assunto, né? E quem estava falando? Desculpa, qual era o nome da moça? Marcele Lombardi. Então, Marcelo, acho interessante isso que você acabou de falar, porque esse foi um dos acordos do CARF que eu me baseei também como linha de argumentação. E lá ele diz que o princípio, você só pode tributar pelo imposto de renda quando houver acréscimo patrimonial, etc. E você tem que sopesar todo o regime contábil de reconhecimento de receita com os outros princípios tributários, por exemplo, capacidade contributiva, razoabilidade. E aí foi na decisão nessa linha que desembocou na conclusão de que devia ser na compensação. Eu achei muito interessante esse acordo, acho que vale a leitura de todo mundo. Legal. Ele foi enviado pela Verônica. Muito bom. Excelente. Nós avançamos aí dois minutos. Eu vou passar, Fernanda, para você o número do acórdão. E só complementando, aquela solução de consulta que a Fernanda passou ontem para a gente, ela é da DISIT, ela foi editada dias depois da COSIT, que fala que é do trânsito julgado. A COSIT, ela manda a decisão para a DISIT 06, mas a solução de consulta da Fernanda eu não encontrei em nenhum lugar revogação integral ou parcial dela. Entendi. Excelente. Apesar de ser de 2003, o entendimento é que ainda é válida, né? Não há nenhuma outra norma que suprime esse entendimento, né? Eu tenho minhas dúvidas, viu, Rogério? Sendo bem honesto, porque eu acho que já tem outros atos mais recentes que falam do trânsito julgado, mas eu até fiz essa pergunta à Fernanda e eu não vi se ela já respondeu. Como é muito antigo, 3 anos, né? Eu realmente acho que, embora o argumento ainda seja cabível, acho que não seria mais algo que seria por da Receita. Numa época que tinha até regiões fiscais diferentes dando solução de consulta, não era unificado, né? E não tinha o poder ou o peso que tem hoje. Ela é regional, Matheus. Mas o engraçado é que assim, tem dias de diferença da solução da COSIT 1903. Ela foi bem próxima. Eu concordo com o Matheus e eu acho que o ato declaratório de 2003 ele tem que ser aplicado com bastante parcimônia para esses casos de compensação. Ele não é muito claro. Então, eu acho que as pessoas estão aplicando muito ao declaratório. Se lá tiver essa resposta, eu acho que não está lá, não. De qualquer forma, eu liberei o microfone da Fernanda também, ela está no call. Não sei, Fernanda, se quiser fazer algumas considerações. Oi, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, isso, agora sim. Oi, bom, a primeira vez que eu falo, bom dia a todos. Então, o que aconteceu? O que a gente tem feito, né? Realmente, essa solução de consulta ela é super antiga,
o que a gente percebeu também, que olhando as outras soluções de consulta, cada uma está analisando um caso concreto, uma situação concreta, e ali, obviamente, a gente não tem uma COSIT ainda que está unificando tudo, são entendimentos antigos, mas que tem uma fundamentação que nos ajuda, especialmente quando fala que a sentença tem que ser líquida. E o que a gente tenta demonstrar, e talvez até aplicando um pouco o ato declaratório, é o fato de que, mesmo sendo em mandado de segurança, eu não tenho ali um valor certo, né? Eu ainda preciso definir o valor, e ainda, olhando para os dias atuais, em que eu preciso habilitar o crédito, eu dependo de uma Receita Federal habilitando, eu tenho, eventualmente, dificuldades para fazer compensações. Hoje em dia, por exemplo, não se pode compensar as estimativas, tudo. Então, tudo isso, obviamente, você tem que olhar cada empresa, né, a situação de cada empresa. A gente começou a averiguar quais seriam as possíveis hipóteses, ou seja, momentos de tributação desse R e dessa CS. Então, quer dizer, olhando para cada empresa, quem tem como esgotar, quem não tem, por exemplo, em São Paulo, a habilitação ela tem acontecido em 2 meses, mas eu tenho locais que a habilitação está demorado mais de 6 meses para acontecer, né? E ainda tem a questão do destacado recolhido, ou seja, eu vou recolher IRCS sobre um valor que ainda existe uma controvérsia. Então, a gente tem levado todos esses pontos em consideração para que, se eventualmente a empresa for autuada, tudo isso seja utilizado a favor, inclusive o ato declaratório, que não foi revogado. E lá ele fala de uma questão de precatório, só que hoje em dia, na compensação, você também tem todo um trâmite, né? Então, a gente tenta usar a nosso favor. Então, eu acho que é um pouco nessa linha que a gente tem aplicado todo esse arcabouço, porque tem as soluções de consulta, esse acordo agora que eu vou ver, que eu não tinha visto ainda, o ato declaratório, agora essa sentença da TIM também, que acaba ajudando, e cada caso concreto. Do acordo, eu entendo isso. Então, eu acho que é um argumento para a gente utilizar. Excelente, gente. Acho que já estouramos o tempo em 6 minutos. Sei que 1 hora é um tempo muito curto para falar de um assunto tão complicado. Eu acho que a gente pode voltar com esse assunto daqui a uns 15 dias, né? Aí depois de uma discussão maior aí nesse período, se sair mais alguma novidade no meio de comunicação, entendo que a gente pode voltar com esse assunto. Esse call, ele é gravado, hoje mesmo deve ser disponibilizado pela ferramenta Vibrante, eu circulo no grupo de e-mails. Gostaria de agradecer a participação, né, do Dr. Gimir Doniak, sócio da Advocacia no Nardelli, do Matheus Bueno, da Bueno Castro Advogados, do Luiz Alexandre, também excelentes contribuições, partner na LBMF, do Juan Manuel Calonge, né, sócio da Dias Carneiro Advogados, da Marcele Lombardi, advogado também da SCFB, e também agradecer a contribuição, né, da Fernanda, recém-introduzida ao grupo TELA, Fernanda Pazelo, que é sócia na Pinheiro Neto. Obrigado a todos e tenham um excelente dia. Obrigado. Bom dia aí para vocês. Valeu, tchau. Até mais. Obrigado a todos. Até logo. Obrigado, gente. Um abraço. Alô?